Senhores árbitros, muito boa tarde. Procuradores da parte diversa e demais presentes. Meu nome é Bárbara Collin e, dando sequência aos argumentos de minha colega Cassiane Wendling, passo a exposição das questões relativas ao mérito deste procedimento, em nome da requerida. Minha fala será dividida em 3 pontos principais e já esclareço que não seguirei a ordem de 2 pontos conforme apresentou o requerente, tendo em vista que a declaração de vencimento antecipado não importa em consequente exigibilidade do crédito. Exatamente por isso, dividirei a minha fala em 3 pontos principais, nos quais, em meu primeiro ponto, comprovarei que é inválida a cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida. Em meu segundo ponto, demonstrarei que, ainda que este tribunal entenda como válida, ela é inexigível da minha cliente. E, por fim, ainda que este tribunal entenda como exigível, comprovarei que os contratos devem se submeter aos efeitos da recuperação judicial. Feita esta breve introdução, passo à exposição de meu primeiro ponto. Senhores árbitros, é inválida a cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida. O banco requerente parece tentar preservar tão somente os seus interesses meramente subjetivos, desconsiderando os interesses da coletividade que permeiam o processo de recuperação judicial. Diferentemente do que alegado pela contraparte, sequer houve o inadimplemento de fato e referido que não havia sido cumprida a obrigação principal, pois sequer o requerente diligenciou tentando obter o crédito da mutuária do contrato. Sociedade empresária que, salvo o melhor juízo, possui plena aptidão financeira, diferentemente da minha cliente, que se encontra em recuperação judicial. A doutrina ensina que, em casos específicos, a validade da cláusula de vencimento antecipado poderá ser analisada, a sua validade e eficácia, à luz do princípio da preservação da empresa. Qual é a doutrina citada? A doutrina do senhor coárbitro Rodrigo Telecheia e seus colegas Scalzilli e Spinelli, no livro Recuperação de Empresas e Falência. Essa doutrina não é qualificada, doutora. A parte entende que é muito pertinente e, inclusive, trata-se de doutrina especializada. Exatamente por isso, senhores árbitros, então, se nos depararmos diante de uma cláusula de vencimento antecipado que importa em ônus excessivo, deverá ser declarada a sua invalidade. A requerida adianta, desde já, que não está pleiteando a repactuação do contrato. Pelo contrário, a onerosidade excessiva está sendo aqui justificada como forma de relativizar o princípio da autonomia privada em prol do princípio da preservação da empresa. Demonstrando aos senhores, então, a presença de onerosidade excessiva, em primeiro lugar, necessário que este tribunal se atente... Doutora Bárbara, desculpa interrompê-la, mas eu fiquei com na verdade, com uma pequena dúvida do seu raciocínio. Na medida em que a apresentação da empresa ela é uma razão para questionamento da cláusula de vencimento antecipado, qualquer credor, essa cláusula, né, de vencimento, ela será simplesmente extirpada do mercado sempre que uma empresa tiver em recuperação. A senhora falou de coletividade, da necessidade de olhar o interesse coletivo e tudo mais. Como é que a senhora vê essa externalidade, né, do raciocínio a partir da coletividade? Como foi bem mencionado pelo requerente, esse tipo de cláusula é importante na medida em que ele permite, inclusive nas palavras da professora Judite Martins Costa, uma antecipação do credor com relação a uma possível dificuldade do devedor em caso de pagamento. O seu raciocínio aqui, ele parece também olhar só para a necessidade da sua empresa e não para a coletividade. Como é que a senhora justifica isso? Senhor árbitro, a requerida não desconhece a importância de zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. No entanto, no decorrer dos meus argumentos, demonstrarei aos senhores, em primeiro plano, a declaração de vencimento antecipado da dívida importa em onerosidade excessiva, justamente por isso deverá haver a relativização do princípio da autonomia privada em prol do princípio da preservação da empresa. Mais do que isso, aqui aos interesses da coletividade, conforme referido, manutenção da sociedade empresária, pagamento de créditos trabalhistas e demais fornecedores. Também demonstrarei no decorrer da minha fala que há a atração de um dispositivo do Código Civil que dispõe que então é nulo esse tipo de pactuamento de cláusula. Doutora Bárbara, só uma dúvida. A sua cliente tinha conhecimento dessa cláusula? De vencimento antecipado da dívida? Sim. E por que no momento não objetou as questões de invalidade? Uma primeira premissa fática. A minha cliente não anuiu para com essa cláusula, tendo em vista que não é signatária do contrato de mútuo.
Em relação à validade, é exatamente essa a discussão que a requerida traz a este tribunal. A necessidade de ser analisada a eficácia e validade dessa cláusula, caso, então, ocorra a onerosidade excessiva a uma sociedade que se encontra em recuperação judicial. Em relação a essa onerosidade, senhores árbitros, a primeira questão é que o pagamento fora pactuado em 3 parcelas, a vencer em 2020, 2022 e 2024. O mútuo fora pactuado em dezembro de 2017, ou seja, o crédito poderia ser pago ao longo de 7 anos. No entanto, sobre o pretexto de vencimento antecipado da dívida, tenta o requerente exigir em um pagamento em uma única parcela da coobrigada a totalidade do crédito. Mas, doutora Bárbara, a coobrigada aqui renunciou ao benefício de ordem. Então, assim, realmente é bastante sedutor esse seu discurso de hipossuficiência e de preservação da empresa, mas estamos tratando aqui de 2 partes, inclusive uma delas que teve um crescimento bastante significativo nos últimos anos, que enfrentou uma crise que faz parte do jogo no mercado, e agora a senhora vem sustentar perante esse tribunal o argumento de que a onerosidade excessiva de pagamento em parcelas, quando tudo estava bem, o crédito foi obtido junto à instituição financeira. Quando as coisas pioraram, se trata de relativização. Eu não consigo entender a pertinência desse raciocínio. Em um primeiro ponto, é necessário que os senhores atentem para o fato de que inadimplemento, de fato, não houve. O primeiro pagamento estava previsto apenas para 2020. O presente caso é diferente das hipóteses nas quais se pactua o vencimento antecipado com o inadimplemento de uma ou mais parcelas. Mas a recuperação judicial, ela não gera a antecipação dos vencimentos? Gera conforme consta, então, na cláusula de vencimento antecipado, da qual, como premissa fática, a minha cliente não anuiu. E ela não é uma cláusula genérica, é uma cláusula bastante específica, que, na medida, não sei se as doutoras eram representantes legais da empresa na época, mas ela foi negociada, porque ela não é uma cláusula padrão. É uma cláusula objetiva. Ocorrendo vencimento antecipado, ocorrendo o pedido de recuperação judicial, haveria o vencimento antecipado da dívida. No entanto, é exatamente essa discussão que a requerida propõe aos senhores, que seja analisada a onerosidade excessiva, pois a cláusula de vencimento antecipado, além de exigir o pagamento integral do crédito contratado, antecipa a totalidade dos juros remuneratórios, exigidos na expressiva monta de 14% ao ano. Essa situação consta na página 10, na própria cláusula 5ª. Mas sua cliente não anuiu a esta disposição? Não, senhor árbitro, pois ela não foi signatária do contrato de mútuo, conforme pertinentemente apontado pela Coarb. Mas quem está prestando uma fiança e conhece aquele contrato, não está anuindo, ainda mais se ela renuncia ao benefício de ordem, esse retorno do... Eu não entendi a resposta que o senhor deu para o co-árbitro aqui. Eu já tinha feito a pergunta. Senhor árbitro, conhecer da cláusula não significa necessariamente anuir para com ela. Então, em verdade, a minha cliente conhecia todos os termos do contrato de mútuo, pois nenhuma sociedade empresária aceitaria afiançar uma obrigação caso assim não fosse. No entanto, se o banco diligentemente gostaria de prever, enfim, o vencimento antecipado da dívida, deveria tê-lo feito no próprio termo de fiança. Sobretudo porque, consoante a regra do artigo 819 do Código Civil, o termo de fiança deve ser interpretado de uma forma restritiva. Mas o acessório não segue o principal no direito civil, doutora? Ou a recuperação judicial também altera essa regra? Não, de forma alguma. O acessório segue o principal. Mas, de toda forma, então... Se tivesse disposto no termo de fiança, seria válido, então? Não, senhor árbitro, eu apenas estabeleci essa premissa fática em relação à minha cliente não ser signatária. Em relação à validade, sabe-se que deve haver o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 104. As partes devem ser capazes, o objeto lícito, possível e determinado. Ocorre que a cláusula de vencimento antecipado atrai a aplicação do artigo 166, inciso 6 do Código Civil, que dispõe que é nulo o negócio jurídico que tem por objeto fraudar lei imperativa. A lei cujo conteúdo não está sendo observado é a Lei de Recuperação Judicial e Falências. Doutora Bárbara, só, desculpa lhe interromper no raciocínio, mas como eu posso dizer que está sendo fraudada uma lei imperativa se me parece que o artigo 333 do Código Civil, que permite ao credor exigir antecipadamente o pagamento quando há concurso de credores, como é que eu posso dizer que há uma fraude à lei se o Código Civil traz um artigo que tem uma disposição mais ou menos parecida com a lógica da cláusula de vencimento antecipado? Entendo o seu questionamento. No entanto, a Lei de Recuperação Judicial e Falências é considerada como uma lei especializada e de ordem imperativa.
O artigo 333, inicialmente, não prevê a recuperação judicial como uma das formas de vencimento antecipado. E, mais do que isso, conforme a doutrina, por exemplo, de Hamid Sharaf Bedini Júnior, esse rol ele é meramente exemplificativo. Então, na verdade, as partes poderiam dispor, diferentemente dos dispositivos da Lei de Recuperação Judicial e Falências, no qual a autonomia das partes não poderia se sobrepor a uma lei imperativa. Então, o requisito que não está sendo observado aqui é o princípio da preservação da empresa, que tem por escopo promover a superação da crise econômico-financeira de uma sociedade empresária. Volto a dizer, há interesse coletivo, aqui no presente caso, que envolve a recuperação judicial da minha cliente, credores trabalhistas, manutenção da atividade empresária e demais situações. Por ora, senhores árbitros, o risco a ser suportado pelo banco ainda é muito menor do que o prejuízo a ser suportado pela minha cliente. Há uma mutuária do crédito que, salvo o melhor juízo, possui plena aptidão financeira para honrar com o pagamento desse crédito. Exatamente por isso questiona-se, se o banco está tão preocupado com o recebimento do seu crédito, por que não demandou em face da mutuária? Ou mais ainda, por que não discutiu a marca dada em alienação fiduciária? Mas, doutora, se houve renúncia ao benefício de ordem, é irrelevante se o banco se voltou contra a sua empresa ou outra empresa do grupo. O fato é que as duas hoje são potencialmente devedoras e cabe ao credor escolher contra aquele que quer litigar. Eu entendo o seu questionamento, senhor árbitro. No entanto, eu estou tentando traçar um paralelo para bem orientar a conclusão a qual os senhores chegarão, no sentido de que o risco que o banco corre, caso não seja declarada válida a cláusula de vencimento antecipado, é infinitamente maior que o prejuízo a ser suportado pela minha cliente. O passivo da minha cliente é em torno de 21 milhões de reais. Caso os senhores considerem como válida e como exigível, esse passivo vai mais do que dobrar, tendo em vista que o contrato de multa é de 30 milhões de reais e considerando que vai poder haver a exigência dos juros integrais contratados, tal situação, inclusive, pode inviabilizar o processo de recuperação judicial. E volto a dizer, se o banco está tão preocupado com o recebimento de seu crédito, por que não demandar em face da mutuária? O banco dispõe de um título executivo extrajudicial, senhores árbitros. O contrato de mútuo foi assinado por 2 testemunhas. Diante de todo esse contexto, então, a requerida sustenta... Eu queria entender um pouquinho mais. Eu entendo que uma dívida, se ela tem um valor mais alto, vai ficar mais difícil de pagar. Isso é da natureza de qualquer relação econômica. Mas eu não estou entendendo ainda a base legal pelo qual nós vamos poder entender que essa dívida não se venceu antecipadamente, tendo em vista que há uma disposição expressa na Convenção das Partes. Qual a base legal que nós podemos aqui utilizar para poder fazer o julgamento em favor do seu cliente? Artigo 166, inciso 6º do Código Civil, que então tem por objeto declarar nulo o negócio jurídico que tem por objeto fraudar a lei. Em corroborando, então, a lei cujo conteúdo não está sendo observado, é a Lei de Recuperação Judicial e Falências, mais precisamente seu artigo 47. Esse argumento é bastante grave, doutora Bárbara. A senhora está ciente disso, né? A senhora está levantando que eu estou fraudando a lei a partir da não aplicação de uma outra lei, né? Já que o argumento é bastante sofisticado, certamente há uma jurisprudência construída por trás dele. A senhora tem algum precedente para nos guiar? Tenho precedentes no sentido de que consideram nula a cláusula, tenho aqui do Tribunal de São Paulo e do Tribunal do Paraná. Mas com base nesse mesmo entendimento voltado para a recuperação judicial? Nula a cláusula de vencimento antecipado da dívida em decorrência do pedido de recuperação Nada judicial. em fraude à lei? Não necessariamente com esse argumento. Esse argumento é uma construção da requerida. Se os senhores me permitem, eu passo, então, a análise do meu segundo ponto, a fim de comprovar que, ainda que este tribunal entenda como válida a cláusula, deverá ser considerada inexigível da minha cliente. A fiança é historicamente considerada como um ato gratuito. Justamente por isso, atrai a aplicação do artigo 5º, inciso 1, da Lei de Recuperação Judicial e Falências, que prevê que das sociedades em recuperação judicial não podem ser exigidas as obrigações gratuitas. O requerente sustentou aqui uma possível contraprestação. Na página 34, se os senhores me acompanharem, por gentileza, no esclarecimento de número 6... Doutora, eu vou lhe interromper porque o seu tempo está passando e eu tenho um questionamento que eu acho importante. A doutrina, de maneira geral, inclusive essa desqualificada que a senhora mencionou, ela sustenta que a fiança não é um ato gratuito, se não estou enganado. Então, no esclarecimento de número 34, senhor árbitro, página 34, perdão, esclarecimento número 6, a resposta é bastante categórica, no sentido de que não há indicativos no procedimento de prova de contraprestação ou menos indício.
Devemos trabalhar com fatos e não com presunções. Nesse sentido, não há prova de contraprestação em favor da minha cliente. Sobre o suposto benefício econômico sustentado pela contraparte, necessário que os senhores se atentem para o fato de que não havia expectativa de contraprestação de bem intangível. A minha cliente operava sobre a marca FitLeve. A mutuária do contrato, não há indícios no procedimento de que operava sobre essa mesma marca. Mais ainda, o mútuo foi contratado com vistas a ampliar uma unidade industrial de uma sociedade empresária que se destina à industrialização de equipamentos de ginástica. Doutora, mas é o mesmo grupo econômico. Ou seja, o benefício de uma empresa, o crescimento de uma, embora sob outro nome, sob outra marca, beneficia o grupo todo. Então, assim, é um interesse coletivo. Então, a senhora está sendo contraditória com o argumento que a senhora sustentou agora há pouco em relação à coletividade. E a senhora não respondeu com relação à doutrina. O entendimento, se eu não me engano, bastante contundente da doutrina, no sentido de que a fiança é, sim, algo empresarialmente considerado como oneroso. Eu poderia dispor de mais 2 minutos que eu respondo o questionamento do senhor e vou concluindo a minha fala? Doutor presidente? Sim. Sim. Então, não se desconhece, então, a possibilidade de que seja onerosa em grupos econômicos, como, de fato, já é reconhecido que se trata de um grupo econômico de fato. Mas aqui a requerida não consegue vislumbrar onde estaria o possível benefício ou ganho econômico, tendo em vista que não havia um bem intangível, pois a mutuária do contrato não se utilizava dessa marca, e tampouco como poderia a minha cliente obter algum benefício econômico em virtude da expansão de uma unidade industrial de uma outra sociedade empresária. Mas no mesmo grupo, se ela tivesse resultado, por exemplo, dividendos, isso beneficiaria todo o grupo. No final do dia, quem ganharia era a sua cliente. Muito organizada e virginiana, como fala o caso. E vou mais longe. Aqui, a senhora disse que essa marca, a FitLeve, não era relativa à sua cliente especificamente. Perdão, a minha cliente era, não a mutuária do contrato, CF Equipamentos. Eu sustento, então, que seria inexigível a obrigação por aplicação do artigo 5º, inciso 1, da Lei de Recuperação Judicial e Falências. Ainda que os senhores considerem como exigível, necessário que os contratos se submetam ao processo de recuperação judicial. Isso porque a minha cliente não deu nenhuma propriedade fiduciária em garantia. A garantia prestada é fidejussória. Mais do que isso, a propriedade fiduciária foi prestada por terceiro, o que faz com tanto que o crédito se submeta ao processo de recuperação judicial, como ainda fará com que a sua classe seja considerada quirografária. O precedente invocado do Superior Tribunal de Justiça, número 15249, pela parte contrária, não é aplicado no presente caso, tendo em vista que, naquele contrato, a recuperanda era a própria mutuária do contrato, do termo de mútuo. Aqui, no presente caso, a recuperanda é uma sociedade fiadora. Ressalto mais uma vez, a minha cliente prestou apenas garantia fidejussória, não podendo a alienação fiduciária de bem de terceiro afastar o crédito da recuperação judicial. Finalizo a minha exposição, então, eu tenho só ratificando. Essa questão da marca. No caso, na página 5, diz o seguinte: clientes e fornecedores não queriam associar seu nome à marca FitLeve. CF Equipamentos, Maife Alimentos e Cors Frites perderam contratos a clientes. Então, me parece que a marca era todas, mas não sei de onde que veio essa informação de que a marca só era de uma sociedade. Né? Enfim. Senhor árbitro, não há indícios no procedimento. Tanto é que, na linha onde o senhor leu, as pessoas deixaram de frequentar as academias eram de propriedade da CrossFit, e comprar os suplementos da sociedade empresária minha cliente. Não há indícios no procedimento de que a CF Equipamentos operava sobre a marca FitLeve. Pode-se considerar aqui que a CF Equipamentos tenha perdido alguns contratos por estar incluída no mesmo grupo econômico, mas indícios sobre a marca não há. Reitero todos os pedidos de jurisdição e ratifico os de mérito. Muito obrigada pela atenção dos senhores. Tem mais uma última pergunta, doutora. Onde é que está o dinheiro do narcotráfico? Senhor árbitro, tratam-se de fake news que, inclusive, fizeram com que a minha cliente, infelizmente, entendi. Tá bom. Pedisse a recuperação judicial. Obrigada. Muito bem. Tem agora 1 minuto, né? 1 minuto. Mas ocorreu o seguinte: decorrência, pedir a silência auditório, para nós prosseguirmos com o julgamento. Houve tempo a mais concedido às requeridas, então eu vou lhe outorgar o mesmo tempo a mais, são 2 minutos... 2 minutos, 3 minutos. 2 minutos e meio, tenho aqui, 2 minutos e meio. Então,
o senhor terá a palavra para fazer já a réplica, que ela vai poder ser um tanto estendida em 2 minutos e meio. Por favor, com a palavra. Senhores árbitros, a requerida submete a validade da cláusula de vencimento antecipado unicamente em relação ao princípio da preservação da empresa, consubstanciado no artigo 47 da Lei de Recuperação Judicial e Falências. Contudo, esquece de mencionar que o próprio artigo 47 menciona o interesse dos credores. Portanto, deve ser observado aqui o princípio da tutela das garantias e da efetividade da busca ao crédito. E além do mais, senhores árbitros, o precedente mencionado aqui, feito distinguish pela parte requerida, foi utilizado como subsídio para sustentar este tribunal que é indiferente que o bem seja de terceiro ou da recuperanda. Quanto à não submissão do crédito, a requerente utiliza como base jurídica o artigo 49, parágrafo 3º. E referente à exigibilidade, todas as empresas do grupo são vinculadas à marca FitLeve. No momento em que a fiança prestada com interesse econômico de crescimento do grupo, houve sim interesse comercial e onerosidade, e está caracterizada a onerosidade da fiança em decorrência da submissão da fiadora em receber benefícios intangíveis. O senhor encontra elementos aqui no caso que mostrem efetivamente um benefício claro, objetivo da fiadora? Senhor árbitro, efetivamente, durante a execução do contrato, não houve benefício de decorrência das fake news, portanto, consta no próprio caso que a expansão industrial não ocorreu. Mas a intenção foi sim prestada com interesse comercial. No momento em que a fiadora concedeu a garantia, tinha sim interesse em receber ganhos. Portanto, deve ser considerada onerosa a fiança. Agradeço pelo tempo. Encerro a exposição. Tem mais perguntas? Não, satisfeito. Não há perguntas. O senhor tem mais tempo. Quer utilizar? Tá bem. Então, mais 1 minuto para manifestação final da requerida. Senhores árbitros, o requerente fala em interesse dos credores. No entanto, parece que leva a crer somente os seus interesses meramente subjetivos, considerando os interesses dos credores da minha cliente. Credores aqui trabalhistas, credores parceiros, fornecedores, enfim, conforme já sustentado o interesse de uma coletividade. Convenientemente, parece que requer a aplicação da Lei de Recuperação Judicial e Falências somente em situações das quais ele se aproveita, desconsiderando o princípio basilar da Lei de Recuperação Judicial e Falências, que é a preservação da empresa. Ainda é necessário considerar que nos parece uma manobra oportunista do banco instaurar o presente procedimento somente em face da minha cliente, deixando de habilitar o crédito, conforme determina a lei, e tentando, por vias transversas, antecipar-se na frente dos demais credores. Muito obrigada. Também. Alguma pergunta? Muito bem. Então, encerramos a audiência deste painel. O Tribunal Arbitral vai se reunir para proferir o seu veredito. E eu passo a palavra ao doutor André. Já vai assumir aqui, doutor André? Ainda não. Só encerrar o painel aqui, a gente libera e o público fica aguardando aqui. Aqui. Isso. Tá bem. Então, agradeço a paciência de todos, agradeço a paciência dos advogados das partes. Foi uma satisfação para nós estar aqui. Voltamos em seguida.